Bem-vindos ao Chalé Cultural, eu sou Grace Posato e neste mês de novembro, mês de aniversário do grande Alan Moore, nós vamos trazer aqui um vídeo especial. Nós vamos falar sobre A Liga Extraordinária. A gente sabe que no YouTube existem vários vídeos falando sobre as principais referências de A Liga Extraordinária, mas hoje nós vamos trazer este vídeo inédito falando sobre todas as referências de A Liga Extraordinária, volume 1. Vamos pro vídeo? A primeira coisa que você precisa saber é que o nome da série foi tirado de um livro de 1958, que virou um filme britânico em 1960, chamado A Liga dos Cavalheiros. Ao pé da letra, a série de Alan Moore e Kevin O'Neill se chama A Liga dos Cavalheiros Extraordinários. Outra coisa curiosa é que dois personagens deste filme se chamam Hyde e Mycroft. Coincidência? Não sei. Na página 1, no quadro 5, nós temos a caixinha de fósforo onde nós vemos a marca que se chama John Bull, que é um apelido nacionalista inglês tipo Tio Sam, para um norte-americano. No quadro 7, esse personagem, Champion Bond, apesar do sobrenome remeter a James Bond, ele não existe na literatura. Alan Moore inventou ele porque precisava de um personagem nesse papel, mas não encontrou nenhum. Nesse universo, Champion Bond é o avô de James Bond. Essa confirmação está na página 16 do Dossiê Negro. E esta é William Mina Murray, que é a Mina Harker do Drácula de Bram Stoker. Murray era o sobrenome dela de solteira. Na página 2, aqui precisamos esclarecer uma coisa que muitos críticos e youtubers dizem. A Liga Extraordinária não é uma obra steampunk. A ideia desta Inglaterra vitoriana, mais moderna, reflete como o país seria se esses personagens fantásticos existissem nessa realidade. Eles vivem em uma realidade alternativa. Essa estátua aqui é a Britânia, que representa o Império Britânico. Essa estátua ela existe no mundo real e a imagem mais antiga dela está numa moeda romana do ano 150 d.C. E aqui podemos ler Fronteira de Albion. Albion é o nome antigo da Inglaterra. Agora nós vamos para a página 4. Aqui no quadro 1, Mina e Champion Bond estão falando sobre Mycroft Holmes, o irmão mais velho de Sherlock Holmes, criado por Arthur Conan Doyle. Na página 6, quadro 1, este é o Alan Quatermain, o herói dos livros de Quatermain, de H. Rider Haggard. Agora nós vamos para a página 10. O submarino visto aqui, é claro, o Nautilus, a embarcação do Capitão Nemo, das 20.000 léguas submarinas, de Júlio Verne, e a sequência A Ilha Misteriosa. Aqui na página 11, quadro 3, temos o Capitão Nemo, personagem de Verne em 20.000 léguas submarinas. Claro, isso todo mundo sabe, mas o que talvez você não saiba é que Nemo significa ninguém em latim. Por curiosidade, a concha na frente do turbante de Nemo é, claro, um Nautilus, uma criatura marinha. Na página 13, no quadro 5, aqui Alan Moore faz uma brincadeira com o nome de Nemo quando o personagem diz que ele é ninguém. Na página 15, quadro 1, Nemo fala que Quatermain está delirando, falando sobre umas tais de minas de diamantes, uma referência ao livro As Minas do Rei Salomão, onde Alan Quatermain é personagem. Ele também menciona um tal de Umslopogaas, que é um companheiro Zulu de Quatermain. Ainda nesse mesmo quadro, ao fundo da cena, na roda do leme do Nautilus, nós vemos o deus Shiva, um deus hindu da destruição e da dança. Na página 16, no quadro 3, Mina Harker menciona A Ilha Misteriosa, que é um livro que dá a sequência às 20.000 léguas submarinas de Verne. Na página 17, no quadro 1, surge Auguste Dupin, personagem de Edgar Allan Poe, que é um detetive amador francês que apareceu nos contos Os Assassinatos da Rua Morgue, O Mistério de Mary Roget e A Carta Roubada. Na página 18, nos quadros 1 e 2, Dupin está recontando os eventos ocorridos no conto Os Assassinatos da Rua Morgue. No quadro 4,
O assassino de Whitechapel mencionado é Jack, o estripador, que matou violentamente algumas prostitutas no distrito de Whitechapel, em Londres. No quadro 5, Dupin menciona Nana, uma personagem criada por Emily Zola no romance Nana. Ela é uma mulher levada à prostituição pelo alcoolismo dos seus pais. E na última página do capítulo vemos Mr. Hyde, personagem de Um Médico e o Monstro, e como curiosidade, no livro o monstro ele é mais baixo do que o médico Henry. E agora vamos para o segundo capítulo, pulando já para a página 9. No quadro 1, esse personagem à direita é o Inspetor Donovan, um dos mais populares detetives antes de Sherlock Holmes. É um personagem da era vitoriana escrito por Joyce Muddock. Outro detalhe é que esse gesto que ele está fazendo é uma saudação maçônica. No quadro 2, Champion Bond menciona Hatch Duncan, personagem de um conto chamado Quem Envenenou Hatch Duncan, no qual o assassinato de Hatch Duncan foi resolvido pelo Inspetor Donovan. No próximo quadro, Champion menciona a morte do grande detetive que é Sherlock Holmes, que morreu no conto O Problema Final. Holmes cai de uma cachoeira junto com Moriarty e é dado como morto. Ele também menciona Robur, personagem de Júlio Verne, que apareceu em 2 livros, Robur, o Conquistador, em 1886, e O Mestre do Mundo, em 1904. Ele também menciona a planta Gannet Palliser, que é um personagem dos romances de vários livros do escritor Anthony Trollope. No quadro 4, Champion Bond menciona o astrônomo Lavelle de Java, do romance A Guerra dos Mundos de H.G. Wells. Depois, fala do reverendo Septimus Harding, do romance O Diretor, de Anthony Trollope. Nos romances de Trollope, ele é um velho clérigo que dirige um asilo de pobres. Ele ainda menciona a senhorita Cole, protagonista de O Quarto Amarelo, que é uma peça erótica vitoriana, e também da série A Confissão da Senhorita Colt, também publicado na revista The Peer. Em inglês, Colt significa copular. Na página seguinte, no último quadro, Mina se distrai com a placa Whitby, que é uma referência ao livro Drácula. Whitby foi o local onde ocorreu a maior parte da ação e foi inclusive o local da chegada de Drácula na Inglaterra. Como curiosidade, esse bar existe na vida real em Londres. Na página 11, nos quadros 3 e 4, Mina comenta que um homem foi pisoteado até a morte por uma multidão. É assim que termina o romance O Homem Invisível de H.G. Wells. No último quadro da página, a pintura atrás de Nemo é do temido deus hindu Kali, a deusa mãe da religião hindu. Agora vamos para a página 12. E no primeiro quadro desta página vemos o Colégio Correcional da Senhora Colt, para moças mal comportadas, que faz parte da história de Rose Colt, que já mencionei anteriormente, aquela publicada na revista The Peer. No terceiro quadro, vocês não vão conseguir ver aqui no vídeo, mas se prestarem bem atenção no detalhe, no táxi lemos Barcas e Sons, uma referência a Barkins do romance David Copperfield de Charles Dickens. Ainda neste quadro, a senhorita Colt menciona a senhorita Flaban, uma personagem das histórias de Rose Colt em The Peer. Na página 13, no quadro 2, a menina que está sendo castigada se chama Olive Chancellor. É a teimosa feminista americana e, de acordo com alguns críticos, também lésbica, que aparece em As Bostonianas de Henry James. No quadro 3, a senhorita Colt menciona Kate Carr, protagonista da trilogia O que Kate Fez na Escola e O que Kate Fez em Seguida, escritos por Susan Coolidge. Ela diz no último balão: francamente, às vezes não sabemos o que ela fará em seguida, que é uma referência ao primeiro livro da série, quando Kate é presa em uma cadeira de rodas e aprende a caminhar e aceita ser submissa nessa escola da dor. Nos quadros 4 e 5, a senhorita Colt menciona Becky Handel, protagonista de Rebecca da Fazenda Sunnybrook e Mais sobre Rebecca, escritos por Kate Douglas Wiggin. Na página 15, quadro 1,
Alan Quatermain está falando sobre Stella Carson, do conto A Esposa de Alan e Outros Contos. E o filho que comenta ter perdido se chamava Henry e tinha 14 anos. Esta história é contada em Um Conto de Três Leões. Na página 16, a personagem que foi atacada pelo Homem Invisível é Polly Witcher, mais conhecida como Pollyanna, do livro de Eleanor Porter. Nós, inclusive, fizemos uma resenha sobre este livro e vamos deixar o card aqui. Na página 19, no quadro 2, a senhorita Colt menciona Lady e Lord Pockingham, personagens de uma peça vitoriana chamada Lady Pockingham, ou Todos Eles Fazem Isso. Na página seguinte, no segundo quadro, bem no canto esquerdo, lemos uma placa que diz Culto de Ayesha, personagem de H. Rider Haggard. Ayesha é uma deusa imortal africana que encontra Quatermain em Ela e Alan. No quadro 4, vemos esse crânio dentro de um mostruário que é um Yahoo das Aventuras de Gulliver, de Swift. O crânio gigante que Nemo está olhando é um dos gigantes de As Viagens de Gulliver. E isso é um mostruário contendo os Lilliputianos, que são as pessoas minúsculas das Viagens de Gulliver. Na página seguinte, o quarto painel, temos esses objetos na parede que, claro, também não estão aqui por acaso. São referências de A Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. A placa de cima faz referência a um livro de alquimia e o peixe é um animal pré-histórico encontrado no livro. Na página 22, quadro 2, esse personagem é o cientista excêntrico Sr. Cavor Bedford, do romance Os Primeiros Homens na Lua, de H.G. Wells. Ele foi um dos criadores da cavorita, que na história é um elemento que faz com que os objetos flutuem. Na página seguinte, quadro 1, Champion Bond cita Capitão Morse, protagonista de O Pirata do Ar e Seu Dirigível Navegável, um romance alemão de autor desconhecido. No quadro 2 temos esta imagem que representa uma das Ligas Extraordinárias do passado, que vai ser melhor explicada lá na Liga Extraordinária do Cia Negro. Mas, para matar a curiosidade de vocês, eu vou citar aqui da esquerda para a direita. Esse é Lemuel Gulliver, um explorador das Viagens de Gulliver de Jonathan Swift. Sr. e Sra. Blakeney, do romance Pimpinela Escarlate. Eles são tipo um zorro francês que vive na época da Revolução Francesa. O reverendo Dr. Sim, do livro Dr. Sim, de Russell Tardick. Ele é um pirata e contrabandista também chamado de Espantalho. Amante Hill, do romance pornográfico Fanny Hill, de John Cleland. Em O Dossiê Negro, Alan escreve um capítulo inteiro sobre essa personagem. E Nate Bumpel, que é um personagem dos romances de James Cooper, mais conhecido pelo livro O Último dos Moicanos. Embaixo da placa, quase que imperceptível aqui, lemos Montagu House, uma mansão do século XVII que foi demolida para dar lugar ao Museu Britânico, que é o local onde eles estão aqui. E no quadro 3, Champion Bond menciona um senhor da guerra recém-chegado, uma referência ao personagem Fu Manchu, de Nayland Smith. Agora vamos para o capítulo 3, na página 1. No segundo quadro, o Homem Invisível está citando a própria fala dele no início do capítulo 27 de O Homem Invisível. No painel da página 2, lemos nas tábuas da mesa Hispaniola 1760 e A Ilha do Esqueleto, referências tiradas do livro A Ilha do Tesouro, de R.L. Stevenson, e Hispaniola é o nome do navio na qual Jim Hawkins navegou rumo à Ilha do Esqueleto. Na página 3, aqui um comentário geral. No livro O Homem Invisível, Griffin invade uma loja de suprimentos para teatro e adquire certos suprimentos que costumava distribuir entre os humanos. Provavelmente vem daí a ideia dele se revestir de graxa para ficar visível. Na página 4, no último quadro, no jornal nós lemos Erupções em Marte podem ser vulcões. No primeiro capítulo de A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, o astrônomo Odile acredita que essas erupções podem ser vulcânicas e não uma invasão marciana, como sabemos depois. Na página 5, no quadro 3, aparece Kong Lee, que é um personagem de Thomas Burke que faz parte de uma série de histórias curtas.
como o livro de melodias de Kong Lee, de Limehouse, e Brincadeiras do Velho Kong. Na página 8, no último quadro, como curiosidade, esse local existe em Londres. A Rotherhithe Road segue pelo sul do rio Tamisa. E aqui, no canto esquerdo da ponte, temos um anúncio para Fry's, um fabricante de doces que ainda existe na Inglaterra. Na página 9, quadro 2, Alan Quatermain menciona Hon Lee, também personagem de várias histórias de Thomas Burke, assim como aqui, ele trabalha num local de jogos de apostas. Na página 10, quadro 1, a descrição de Alan Moore sobre a fachada da loja de Shenyang é bem fiel à que encontramos no capítulo 6 em O Mistério de Fu Manchu. Na página 12, segundo quadro, finalmente vemos Fu Manchu. O nome Fu Manchu não é citado em nenhum momento porque Alan Moore não sabia se o personagem estava em domínio público. Achou melhor evitar um processo por direitos autorais. A ideia deste olho de serpente não vem do livro. Agora vamos para a página 15, quadros 2 e 3. Aqui Mina está com um mapa planejando invadir a base de Fu Manchu, que ela acredita estar em um túnel incompleto do Tamisa. Por mais incrível que pareça, esse túnel vitoriano existia e é conhecido como o primeiro túnel subaquático do mundo. Hoje se chama Túnel Rotherhithe. Na página 18, no quadro 2, há muitas especulações sobre a criança abandonada. Alguns estudiosos acreditam que é Alice, de Alice no País das Maravilhas, e ao lado o próprio Lewis Carroll, o autor de Alice. Outros dizem que é o Dr. Ghoul, o Jack Stripador do Inferno. Alguns especulam que os dois homens em primeiro plano são o príncipe Albert e o amigo o pintor Walter Sickert. Também tem gente que acha que eles são Lord Arthur Seville e Dorian Gray. Na página 19, no quadro 2, na lista dos nomes na parede atrás de Quatermain, vemos uma lista de hóspedes da pensão. Na verdade, os nomes ali são dos autores criadores dos personagens da Liga Extraordinária. Como vocês puderam ver, o vídeo ficou bem longo, então nós dividimos ele em duas partes. Foi um dos vídeos mais trabalhosos que nós tivemos aqui no canal, envolveu bastante pesquisa, além de ser um conteúdo inédito, né, gente? Então acho que só por isso já vale a sua curtida, a sua inscrição no canal se ainda não é inscrito e aguarde a segunda parte. Eu vou ficando por aqui, até o próximo. Tchau, tchau!